Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem como escopo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 68 deste nosso curso gratuito de Direitos Processual e Material do Trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 161 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada laboral operária a respeito dos preceitos de medicina e segurança do trabalho. Diz o artigo 161, consolidado, que regulamento do Ministério do Trabalho e Previdência autorizará ao delegado regional do trabalho que, à vista de laudo do auditor fiscal do trabalho, que demonstre haver grave e iminente risco à rigidez física e mental dos empregados, promova a interdição de atividades, estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento da empresa, ou possa embargar a obra, porventura em andamento, indicando na sua decisão as providências a serem tomadas para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Portanto, os regulamentos do Ministério do Trabalho e Previdência autorizarão ao delegado regional do trabalho, que é a autoridade regional em termos de medicina e segurança do trabalho, tendo em vista um laudo de um auditor fiscal do trabalho elaborado durante uma fiscalização ao meio ambiente do trabalho, e que o auditor tenha constatado haver grave e iminente risco à rigidez física e mental dos empregados por força das condições existentes no meio ambiente do trabalho, levará ao delegado regional do trabalho a promover a interdição da atividade, daquela atividade em que os empregados estejam agitando suas atividades profissionais ao empregador, do próprio estabelecimento, quando todo o estabelecimento da empresa estiver promovendo grave e iminente risco à rigidez física e mental dos empregados, de máquina ou equipamento, quando não necessariamente o estabelecimento ou aquela atividade desenvolvida esteja a promover essa ameaça à saúde dos empregados, mas apenas alguma máquina ou equipamento que, por estar fora dos padrões exigidos, venha a apresentar o risco de poder haver uma grave e iminente falha
com relação à proteção à rigidez física e mental dos empregados, ou no caso de obras que estejam sendo desenvolvidas no âmbito do meio ambiente de trabalho da empresa, que estejam igualmente sendo efetivadas de maneira arriscada aos empregados, poderá haver, no caso do delegado regional do trabalho, determinar o embargo desta obra, indicando sempre, quando ele fizer ou o embargo ou a interdição da atividade, do estabelecimento, do setor de serviço ou de máquina ou equipamento específico, determinar na sua decisão as providências que a empresa deverá tomar para a prevenção dos acidentes e doenças do trabalho que poderiam ser destinadas aos empregados por força daquelas condições extremas do meio ambiente do trabalho. Ainda diz o artigo 161 da Consolidação das Leis do Trabalho que as autoridades federais, estaduais e municipais prestarão apoio imediato às medidas adotadas pelas delegacias regionais do trabalho. Como vimos na nossa aula anterior, houve uma exclusão dos termos do artigo 159 da Consolidação das Leis do Trabalho a respeito da colaboração necessária das autoridades federais, estaduais e municipais no sentido de promover a fiscalização do trabalho. E que nós alertamos que a fiscalização do trabalho ela é exclusiva das delegacias regionais do trabalho pertencentes ao Ministério do Trabalho e Previdência. E, portanto, as autoridades, ainda que federais, estaduais e municipais, não poderiam participar da fiscalização. Todavia, o artigo 161 da Consolidação das Leis do Trabalho vem a dizer que, no caso dos embargos ou interdições, as autoridades federais, estaduais e municipais prestarão apoio imediato ao cumprimento das medidas adotadas pelas delegacias regionais do trabalho. Então, elas poderão ser concitadas a ajudar aos fiscais da Delegacia Regional do Trabalho no sentido de apoio imediato ao cumprimento das medidas adotadas por elas em face das empresas que estiverem descumprindo as determinações imanentes aos preceitos de medicina e segurança do trabalho. Da decisão do delegado regional, continua o artigo 161 consolidado a dizer: caberá recurso no prazo de 10 dias, contados da ciência da decisão, a ser dirigido ao Ministério do Trabalho e Previdência. Portanto, se o delegado regional do trabalho embargar determinada obra ou interditar qualquer atividade, setor, maquinário da empresa, essa decisão será passível de recurso que será
apresentado pela empresa no prazo máximo de 10 dias, contados da ciência da decisão que promover a situação que estamos a estudar, a ser dirigido ao Ministério do Trabalho e Previdência. O Ministério do Trabalho e Previdência, ao receber esta atividade recursal da empresa, terá o prazo de 5 dias úteis para analisar este recurso. Contados esse prazo de 5 dias úteis, a partir do protocolo, podendo ou não ser concedido pela autoridade responsável pelos preceitos de Medicina e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, ser concedido efeito suspensivo ao mesmo. O empregado estará, portanto, também sujeito ao cumprimento das determinações. E o empregador que descumprir a ordem de embargo da obra, por exemplo, ele continuar a fazer a obra mesmo tendo a obra sido embargada, responderá por crime de desobediência se deste ato decorrerem danos a terceiros, né? Então, veja bem, só responderá, segundo o que determina o artigo 68 da Consolidação das Leis do Trabalho, aquele empregador que, ao descumprir as determinações de embargo da obra que estava sendo realizada e continuá-la, responderá por crime de desobediência, mas apenas e tão somente se desse descumprimento resultar dano a terceiro. Entre eles, o terceiro, entendemos também a presença dos empregados nesta situação. É importante dizer que, a nosso sentir, essa norma é um tanto quanto ineficiente, porque ela permite, em tese, que o empregador descumpra a ordem de embargo, porque ele só vai responder, segundo os termos deste artigo 161 da Consolidação das Leis do Trabalho, por crime de desobediência, se e somente se houver algum dano destinado a terceiros por força desse descumprimento da determinação do delegado regional do trabalho para que a obra permaneça embargada. Portanto, se não houver o dano, ele pode descumprir a ordem de embargo. É um contrassenso muito grande que a gente tem encontrado aqui neste artigo 161 da Consolidação das Leis do Trabalho. O delegado regional do trabalho, continua o artigo 161 a nos informar que o delegado regional do trabalho, após relatório técnico exarado pelo serviço competente, que é o serviço a que se destina a obrigação de fiscalizar o cumprimento dos preceitos de medicina e segurança do trabalho das delegacias regionais do trabalho, poderá suspender a interdição ou o embargo. Portanto, se o Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho da Delegacia Regional do Trabalho pertencente ao Ministério do Trabalho e Previdência constatar que, através de um relatório técnico, não existe mais o risco
a rigidez física e mental dos trabalhadores, poderá o delegado regional do trabalho suspender a interdição ou embargo, desde que assim o entenda possível de ser implementado. Porque o delegado regional do trabalho, ainda que haja o relatório técnico exarado pelo serviço competente, ele poderá não suspender a interdição ou embargo se ainda assim tiver entendimento de que não deixou de existir o risco à rigidez física e mental dos trabalhadores. Durante a interdição, nos anuncia o artigo 161 consolidado que estamos a estudar nessa nossa aula de hoje. Durante a interdição ou embargo, os empregados atingidos pelas medidas receberão normalmente os salários como se estivessem trabalhando. Portanto, esta é uma faceta muito importante deste artigo 161 da Consolidação das Leis do Trabalho. Como a interdição ou o embargo vieram de situações promovidas pela empresa e cujos entendimentos não atingiram diretamente a atividade profissional dos empregados, ou seja, os empregados não contribuíram para que esse estado de coisas viesse à tona, eles receberão normalmente os salários como se estivessem trabalhando, porque eles, ainda que não estejam desenvolvendo as suas prestações pessoais de serviço ao empregador, não estão cumprindo as suas atividades imanentes ao contrato individual do trabalho por culpa única e exclusiva do empregador, que não tomou as providências necessárias para cumprir as determinações dos preceitos de medicina e segurança do trabalho. E, portanto, não seria justo que os empregados que tivessem as suas atividades suspensas por força da interdição ou do embargo deixassem de receber seus salários por conta desta suspensão das atividades profissionais que eles realizavam, ou dos setores em que trabalhavam, ou das máquinas e equipamentos, ou mesmo de todo o estabelecimento em que eles estavam adstritos. Estas eram as nossas considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 68 deste nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho. E gostaríamos de agradecer nessa oportunidade a presença de todos nas nossas aulas e pedir novamente a vocês que se inscrevam no nosso canal e que deixem seus likes nestas nossas aulas, porque é através destas duas simples atividades que vocês poderão nos ajudar a manter esse nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho, desenvolvendo a distribuição do conhecimento ao maior número de pessoas possíveis que estejam interessadas nas matérias aqui entabuladas. Obrigado a todos.